As nossas famílias agora esquecem de levar aquela cultura a seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos, de que ele vai para a sala de aula não para se divertir, mas para aprender, para se educar para a vida. Mesmo que ele aprenda a ler e a escrever, a contar, a ser, por nossas mãos já tem hoje muitos médicos, advogados, engenheiros, grandes professores, até de outras línguas, mas às vezes falta aquela cultura. Eu sinto saudade daquela cultura educacional que a gente tinha, porque a escola daquela época ela tinha o aprender a ler, a escrever, aí tinha o momento, como eu já frisei aqui, do social, tinha o momento do religioso e tinha o grande momento da educação. A gente conhecia as pessoas estudadas pela educação com que eles falavam com as outras pessoas. E hoje a gente vê as pessoas estudadas e trata os outros com tanta, às vezes com tanta indiferença. A professora é considerada só uma pessoa que vem aqui para ganhar salário, pelo dinheiro, às vezes é até mal vista, é xingada, outras vezes é mal paga também pelas autoridades competentes, outras também só vai ensinar porque é o único emprego que aparece aqui, também não fica bem dentro da sala de aula. Então eu sinto aquela saudade daquele elo que no meu tempo tinha. As professoras estavam ali para moldar aquelas crianças e adultos, adolescentes e tudo, para eles serem uns verdadeiros cidadãos para a vida. E eu espero que um dia a nossa educação chegue a esse ponto, que a educação não é só conhecimento, mas é também o preparar para uma vida mais digna, mais fraterna, mais alegre e mais feliz. A gente sente isso na educação. Recordando assim a sua época, a professora era considerada um membro da família. Da família. A professora às vezes era médica que podia orientar algum remédio. A professora era convidada na casa da família quando havia algum problema em um relacionamento de pais e filhos. E ela vinha como uma mestra, como uma amiga, como uma benfeitora da sociedade. A gente via que até na igreja ela também tinha as aulas de religião também na escola, e a professora estava lá cantando, convidando os alunos, ensinando a se comportar. Na época das festas religiosas, da primeira comunhão, a professora era uma líder, era uma amiga. Todo mundo passava, o abraço, é a professora. Hoje a professora passa, às vezes, tão despercebida pela sociedade. Mas mesmo assim é bonito a gente ver o povo se desenvolvendo. Então toda essa caminhada sua na educação, caminhada de alegria, de prazeres, caminhada árdua, sem dúvida trouxe assim na sua vida vários momentos de tristezas, momentos de alegria. O que você recorda assim como sendo quais os momentos, né, que você destacaria, que você marca assim até hoje, né, como sendo os momentos marcantes da sua vida dentro da educação, tanto positivo como negativo? Como positiva, eu tenho várias. A amizade. Eu acho que eu tenho amizade de quando eu ensinava ainda, verdadeiras amizades. E eu sou uma pessoa muito admiradora da amizade. Eu prefiro sempre ser amiga, porque eu acho que a amizade é um bem que vem de Deus. E ensinando, eu desenvolvi um eu que estava dentro de mim, que talvez adormecido. Eu criei um elo de amizade com meus alunos, com os pais de meus alunos, com as pessoas da comunidade, com as lideranças, talvez políticas, sociais e religiosas do meu município, da minha cidade.
e até de outras cidades circunvizinhas. Eu acho assim um ponto marcante entre o abraço amigo dos alunos. A gente sentia aquele calor humano. E por causa da liderança de professor ou a liderança religiosa também na parte da Igreja Católica, que eu sempre gostei e ainda gosto, eu perdi um caderno de anotação que tinha de afilhado quando eu tinha 100 afilhados. E agora acho que é impossível contar o número de afilhados e afilhadas que eu tenho em Guaçucê. E o fato negativo, o que você destacaria? Era muito negativo a gente vê quando as autoridades competentes a gente sentia que eles não queriam que a gente desenvolvesse o aluno para grandes descobertas da história, da vida política e social do município, né? Eu me lembro que em 70, que houve uma grande seca aqui, na época do Mobral, eu tinha uma das alunas que criou uma frinoderme na pele por carência de vitamina A. E a menina ficou magrinha, a mãe com medo, não sabia o que era a doença, e não dava, os alimentos já eram pouco, não dava nada. E eu lutando junto ao médico para ele descobrir o que era a doença da menina. E a gente vendo que ele não estava muito interessado, e eu fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que eu disse: doutor, pelo amor de Deus, ela é uma criança que já perdeu uma vista com sarampo. E agora, por que ficar assim? E ele viu que eu estava interessado no caso dela, ele levou para estudar e depois descobriu que era carência de vitamina A, e com os alimentos e o remédio ela recuperou. E também no Mobral a gente viu, eu vi também uma coisa muito triste na minha sala de aula, que uma das minhas alunas perdeu o bebê no momento que estava estudando. Então, naquele tempo tinha uma cultura que as pessoas que não eram casadas, os rapazes, não podiam participar, tomar parte dessas coisas. Então eu me vi atada pelos 2 pés, sem saber o que fazer com a mulher que passava mal naquela hora, que o bebê nasceu assim, em plena sala de aula. E eu fiquei muito atada, mas chamei os 2 cidadãos, assim, que eu tinha confiança, e mais depressa fomos providenciar um carro. Tinha uma equipe grande de Oroz e ela foi levada para o hospital, e graças a Deus o bebê morreu, mas ela recuperou, e foi um momento assim muito difícil da minha vida. Então nós queremos agradecer à professora Maria Vilani Rodrigues pelo trabalho desenvolvido na comunidade de Guaçucê, pela contribuição que ela deu como professora e continua dando como amiga e como líder desta comunidade. E nós queremos, nesse momento, Vilani, deixar o espaço para que você possa fazer as considerações finais, né, o que você gostaria de falar nesse momento. Então, eu quero agradecer primeiro ao Zé Neto, como nós aqui conhecemos, o Zé Rodrigues, pelo carinho, assim, pela gratidão que ele tem com esse povo, com a sua família, com a sua gente, de preservar, assim, a memória. Quero deixar a cada professora de Guaçucê o meu abraço amigo, o meu carinho, porque até hoje foi a profissão que marcou minha vida. Foi a profissão que eu exerci com mais carinho, porque eu gostava de ensinar. Deixei porque me casei, fui morar fora e fui apresentando espaço para pessoas mais estudadas também, fico feliz por isso. Mas a gente vê que a genética da nossa família tem muita professora, tem irmã, professora, primos, primas, filha, tios. A genética na família, na minha família, é que é o jeito carinhoso de ensinar. Quem ensina o bem, aqui tem até um provérbio assim, que quem planta ventos, colhe tempestade. Então, quem semeia a educação, colhe o grande fruto da amizade.
Então, a toda professora de Iguaçucê, a que passou por minhas mãos, a que não passou, a que eu fui aluna como Dona Eva ali, grande amiga, grande mestra de Iguaçucê, um abraço bem carinhoso e bem amigo de Vilani. Dando continuidade a esse trabalho que a Associação Cultural aqui de Iguaçucê está fazendo de trazer a memória, fazer o resgate da nossa cultura, de modo especial, das pessoas que contribuíram e que contribuem com a nossa história. Nós estamos entrevistando hoje ela que aos 20 anos começou a trabalhar na educação e ela teve um grande desafio, porque teve que deixar a sua terra natal, que era Oroz, para vir residir aqui em Iguaçucê. No início da década de 80, nós não tínhamos professores habilitados para ensinar de 5ª a 8ª série. E já tinha vindo a professora Maria Cleide Marques, e com 2 anos de trabalho da Cleide Marques aqui em Iguaçucê, veio mais uma professora para dar continuidade, porque os alunos faziam 5ª série com Cleide Marques e faltava professora para ensinar a 6ª e assim sucessivamente. E é com imensa satisfação que a Associação Cultural aqui de Iguaçucê tem o prazer de entrevistar a professora Maria de Lourdes Evangelista. Dona Lourdes, nós gostaríamos de saber de quem foi a ideia, né, de convidá-la para trazer, para trabalhar aqui em Iguaçucê, e como foi que a senhora enfrentou esse desafio, deixar Oroz, vir morar em Iguaçucê. Bom dia, Jeane. É um prazer estar aqui conversar com você. E vale salientar que, na época, logo após o meu término de curso, a minha madrinha de formatura me indicou ao secretário de Educação, que na época era o saudoso padre de Djalma, a quem eu devo a minha permanência aqui até os dias de hoje. E como ela me indicou para ele me trouxe para cá, né? Na época eu estava precisando de professor, como você falou, e eu demorei um pouco, assim, como você falou, foi um desafio muito grande, porque a gente deixar as raízes da gente, passar assim, para outra comunidade sem experiência, mas valeu, porque foi uma boa parte da minha vida que eu passei aqui, ainda continuo, foi ótimo para mim. A partir daí eu me engajei na comunidade, tentando fazer o possível, né, para, como se diz, dar continuidade os que trabalhavam aqui, que no momento estavam precisando da minha ajuda. Dos desafios, das dificuldades, mas nós queremos saber, né, a senhora lembrou, assim, que foi difícil essa vinda para Iguaçucê, porque a gente sabe que é muito difícil deixar a nossa casa e morar em terras alheias, podemos dizer assim, e esse desafio ele foi superado. Mas nós queremos saber quais foram as maiores dificuldades que a senhora enfrentou ao chegar aqui para ensinar mesmo, no trabalho, em sala de aula. De início, eu não estava preparada, assim, como se diz, eu não tinha experiência em sala de aula, de início foi muito difícil para mim. Mas com o passar dos dias, eu tenho que dizer que os alunos me ajudaram bastante, porque eu não tinha experiência em sala de aula. Eu, como se diz,
no conteúdo eu estava apta para assumir minha profissão. Mas não é só você saber, né? A gente sabe que a gente tem que aprender a transmitir o que a gente sabe. E os alunos, como a minha experiência era pouca em sala de aula, logo que eu terminei, vim diretamente para a sala de aula sem nenhuma experiência, mas os alunos me ajudaram bastante. Eu agradeço demais a colaboração dele, que na época foi, como se diz, o essencial para que eu pudesse continuar, dar início ao meu trabalho e continuar até hoje. Então, sem dúvida, a partir desse momento começava-se a criar um vínculo de amizade com as pessoas da comunidade, de um modo especial com os alunos. E, assim, o que marcou, como é que foi esse relacionamento, o seu relacionamento com os alunos, mas as marcas que a senhora hoje olha para trás e diz assim, puxa, como eu sinto saudade disso, como eu fiquei triste com isso, o que a senhora poderia dizer-nos nesse momento? Teve algum momento assim muito especial, um momento muito triste, desses alunos que contribuíram para que a senhora pudesse desenvolver o seu trabalho? No início, o que marcou assim mais um pouco, porque de início, teve algum momento que eu reconheci que nem sempre eu estava sendo aceita por parte da comunidade, né? Mas com a força dos alunos, e eu gosto do meu trabalho, desde o início, foi a coisa que eu mais amei da minha vida, e não encarei certos obstáculos, né? Sempre procurei tentar resolver da melhor maneira possível, fazendo de conta que nada estava acontecendo, sabendo eu que estava fazendo o meu trabalho, tentando agradar, né? E fazendo o possível para que alguém entendesse que o que eu estava fazendo era para o bem da comunidade. Dona Lourdes, a senhora enfrentou um desafio ainda maior, porque nós sabemos que naquela época, que a partir da quinta série, as aulas eram através de um sistema chamado sistema TVC, ou seja, as aulas eram emitidas pela televisão lá em Fortaleza e aqui os professores faziam o aprofundamento em sala de aula, não é isso? E como é que a senhora desenvolveu, procurou, quais foram os desafios, como foi que a senhora sentiu, já que a senhora estava saindo de uma formação, daquele ensino convencional, para passar a trabalhar pela televisão, a televisão que até o momento para nós era para assistir novela, jornal, e agora ia ser esse veículo onde iria levar o aprendizado. Ou seja, os professores lá em Fortaleza davam suas aulas e aqui os professores complementavam. Como a senhora procurou desenvolver o seu trabalho naquele momento? Como eu tinha sido capacitada, né, para trabalhar nesse novo sistema, eu me aperfeiçoei ao treinamento e tentei repassar o que eu tinha aprendido com alguns meses de curso, né? E pus em prática, que exatamente, como se diz, facilitou o meu trabalho. Além do mais, tentei novos estudos, pesquisa, e foi o que fez eu continuar o meu trabalho dentro do que eu tinha aprendido, né? Da minha capacitação, que me ajudou muito. Eu procurei alguns professores no meu lugar e eles me ajudaram, me orientaram e deu para mim chegar até hoje. Como é que a senhora se sente hoje em ver tantos alunos que passaram pelas suas mãos e que hoje estão aí na sociedade,
nos seus campos de trabalho. Como é que a senhora se sente, né, em ver essas pessoas já atuando nos seus trabalhos? Muitos, né, como é o caso aqui, no meu caso, né, que fui sua aluna, fui sua colega de trabalho. Hoje, infelizmente, né, ou felizmente, você está ausente da escola porque recebeu justamente a sua aposentadoria. Mas como é que a senhora se sente em ver tanta gente que passou pelas suas mãos hoje aí nos mercados de trabalho, formados? Para mim é muito gratificante eu ver isso, em saber que esses alunos, essas pessoas passaram por mim, fizeram parte da minha vida, porque, como você sabe, eu cheguei aqui aos 20 anos, trabalhei 28 anos, e no decorrer dessa caminhada, todas essas pessoas estiveram comigo, né? Como alunos, com colegas de trabalho, uma boa parte dos alunos, e para mim é muito gratificante. Eu me sinto lisonjeada por ver que essas pessoas, além de terem feito parte da minha vida, da minha caminhada, são pessoas, como se diz, capacitadas, pessoas, assim, excepcionais para mim. Foram pessoas excepcionais, continuam sendo. A professora Maria de Lourdes, aqui na comunidade de Guaçucê, torna-se para nós um referencial como professora, de um modo especial, de uma disciplina que nós, né, há muita gente, né, nós encontramos dificuldades, os próprios professores, os alunos, por não gostarem dela, que é a matemática. E a Lourdes é a nossa, vamos dizer assim, a nossa orientadora na área de matemática. Ela trabalha, ela tira dúvidas de professores, de ex-professores, de alunos que já estão nos seus cursos acadêmicos, de alunos que estão no início da sua vida escolar. Qual é o recado, dona Lúcia, que a senhora deixa para os alunos, o nosso alunado hoje, onde a gente vê que a senhora saiu recentemente de sala de aula, dá para perceber isso, que comparando os alunos da década de 80 com os da década de 90, com os do ano 2000, foram muitas diferenças, né, na questão de motivação. Qual é o recado que a senhora deixa hoje para os alunos que querem alcançar os seus objetivos na vida escolar? O meu recado é que esses alunos, se eles pudessem, que eles têm capacidade, o que falta neles é o querer. Nem sempre eles querem, né? Que a gente sabe a dificuldade que os alunos que têm, como se diz, tudo em suas mãos, professor capacitados, professores excelentes, que tentam, fazem de si o possível e o impossível para que eles aprendam alguma coisa, mas o que realmente eu acredito que falta neles é o querer, a boa vontade e, além do mais, um pouco de responsabilidade, porque se eles tivessem responsabilidade, eles queriam e com certeza eles futuramente iam adquirir boas coisas. Só depende deles, porque alguns têm capacidade e tem quem o ajude, porque os professores são capacitados, como eu já falei, e é só eles quererem. Vamos então agradecer à professora Maria de Lourdes, ela que durante alguns anos trabalhou na escola Manuel Raimundo Montanha, mas que teve maior parte do seu trabalho exercido na escola Isaías Cândido Rodrigues, né, quando em 84 a escola foi construída e concluída. Então nós queremos agradecer a dona Lourdes
pelo trabalho que ela desempenhou na comunidade de Iguaçucê, ter deixado a sua terra natal, Oroz, vir residir aqui casou, constituiu família e ainda continua morando conosco. Então, Dona Lourdes, a senhora, nós queremos desejar tudo de bom, dar os nossos agradecimentos pela contribuição que a senhora continua dando à educação de Iguaçucê e agora fica assim as considerações finais que a senhora queira fazer nesse momento. Eu agradeço pela comunidade ter aceito o meu trabalho e eu me sinto lisonjeada por estar aqui fazendo parte, as minhas desculpas e eu me sinto muito bem aqui, até porque uma boa parte da minha vida eu vivi aqui. Meus amigos são maravilhosos. Eu só tenho que agradecer e desejar tudo bom para os colegas permanentes que vão em frente, que a vitória é nossa. Nesse trabalho de resgate, vamos dizer assim, que nós estamos fazendo assim da nossa história, nós queremos trazer os nomes daqueles e daquelas que contribuíram para a educação de Iguaçucê hoje está no nível em que ela se encontra. Queremos lembrar aqui, além da Dona Eva, que já tivemos a entrevista com ela, da professora Maria Villani, queremos lembrar a professora Celina, a professora Anunciação, conhecida por Leleza, de saudosa memória, Fransquinha Faustino, Socorro Saturno, Dolores, Price, Iolanda, Luzanira, Rosinha, Ideuide, Edith, Maria Augusta, Jacinto, Maria Santa, Josefa Zoraide, também em memória, Dedice, Graça Freitas, Raimunda Matias, Jucineide, Ioneide, Maria José, Vera Cilda, Pedrina Matias, Maria de Lourdes, Maria Cleide, Risalva, Lúcia Vicente, Josefa Maria da Costa, Diná, Gildásia, Jesus, Zoete, Dozinha, Valdeniza, Risolene e Petinha. A estes cujos nomes foram lembrados nesse momento, e a todos os atuais, professores da escola Manuel Raimundo Montanha, Isaías Cândido Rodrigues e creche Chapeuzinho Vermelho, os nossos agradecimentos por vocês terem contribuído e contribuírem para que a educação de Iguaçucê possa se destacar cada vez mais. Para Monteiro Lobato, um país se faz com homens e leitura. E nós acreditamos que a educação será capaz de mudar muito a história do nosso povo. Sim, só uma correção, Antônio. Tá gravando não. Dando continuidade a esse trabalho de memória da comunidade de Iguaçucê, feito aqui pela Associação Cultural de Iguaçucê, nós hoje estamos recebendo ele, que no final dos anos 70 foi o primeiro orientador de saúde aqui de Iguaçucê,
Foi também o primeiro vereador eleito pelo PT na região de Oroz.